A partir de agora, no Rápido no Ar, nós vamos acompanhar um caso extremamente grave, uma denúncia de estupro de uma adolescente de 13 anos de idade. Nós já trouxemos esse caso no Rápido no Ar, mas agora nós vamos conversar com o pai desta adolescente, porque, de acordo com as informações que foram registradas no boletim de ocorrência, a garota de 13 anos foi dormir na casa de uma amiga, também adolescente, que também tem 13 anos de idade. Acontece que o cunhado desta adolescente de 13 anos, que mora no imóvel, acabou abusando da adolescente que foi passar a noite lá. Ele aproveitou, de acordo com a adolescente, do momento em que ela estava dormindo, chegou no quarto, começou a se masturbar e ainda chegou a tocar em suas partes íntimas. Desde que ocorreu toda esta história, este jovem de 26 anos se encontra foragido. Acompanhe comigo agora a imagem deste vídeo, gravado por vizinhos, mostra o momento em que a mulher deste jovem vai até a residência para retirar algumas roupas do local. Ela vai sozinha e ainda, de acordo com os moradores, o vídeo não mostra claramente, mas ela teria feito então um sinal de tchau. Deu tchauzinho. Vem aqui! Vagabunda! Vou te pegar! Acontece que, após toda esta confusão, no dia, o casal, tanto o jovem, que é acusado de estupro, e a esposa dele, que também é uma jovem, eles fugiram do local. No dia seguinte, a mulher compareceu à delegacia, mas o rapaz não. Nós vamos conversar com exclusividade com o pai da adolescente que faz a denúncia. Ela também conversou com a gente. É um depoimento forte. O pai pede por justiça, uma vez que até o momento o homem que é acusado de ter abusado da filha dele continua foragido. E o que você mais quer nesse momento é justiça. Eu espero que a justiça seja feita, né? Porque isso é revoltante. Enquanto a gente está aqui passando um trauma, o bonito está por aí perambulando, né? Então é uma coisa revoltante que não tem... A gente que é pai sabe, né, o que a gente está passando, a revolta que é. E eu estou cobrando justiça porque isso daí foi no sábado e até agora não saiu nada de busca e apreensão, não sabe onde que está, a justiça não me deu retorno, ninguém falou nada. E a gente está aí procurando justiça porque isso daí é um crime que não pode ficar impune, né? Ele tem que pagar pelo que ele fez. E, de acordo com o relato da tua filha, esse sujeito acabou se masturbando na frente dela e chegou a tocar na tua filha enquanto ela estava dormindo. Isso, ela estava dormindo, aí ela acordou, a hora que ela acordou, ela sentiu que tinha alguém relando nela, na parte íntima dela, e na hora que ela abriu o olho, ele estava pelado, se masturbando e relando na parte íntima dela. Aí foi na onde que ela me ligou desesperadamente, era de madrugada, 3h30 da manhã, para mim buscar ela. Aí eu falei para ela, pega suas coisas e me espera na rua. Aí eu fui buscar ela lá. Ela estava traumatizada, tanto ela quanto a coleguinha dela. Ela já dormiu outras vezes na casa desta mesma amiga? Sim, já dormiu outras vezes e nunca tinha acontecido nada. Essa amiga dela, na verdade, quem cuida dela é a irmã. E esse indivíduo acusado dessa prática horrorosa é o marido da irmã dessa garota. Isso, exatamente. É o marido da irmã dessa garota. E através também do que aconteceu com a minha filha, a gente acabou descobrindo também que a coleguinha dela acabou se abrindo com a minha esposa, né? Que também sofria abuso do cunhado. Por tudo que aconteceu, você como pai, a gente estava conversando aqui antes de gravar e você respirando fundo, porque realmente você acredita na justiça, você não quer agir com as próprias mãos, mas você quer que a justiça seja feita. Isso, exatamente. Eu não quero agir, pretendo agir com as próprias mãos, mas quero que a justiça seja feita, né? Para não ficar impune, né? Mais um estrupador aí solto, sem a justiça ser feita.
Então a gente está esperando aí que a justiça seja feita, que pegue ele, que resolva logo, porque enquanto ele está na rua ele pode fazer com outras crianças, né? Porque a mesma coisa que fez com a minha menina, fazia com a coleguinha, igual eu expliquei, e a coleguinha nunca falou porque a irmã acobertava, né? E aí ela se sentiu em desabafar com a minha esposa e o relato dela também fica de boca aberta. Bom, está registrado no boletim de ocorrência, inclusive, de que esta adolescente de 13 anos que morava, na verdade, com a irmã que tinha a guarda desta adolescente, ela relata no boletim de ocorrência, inclusive, que ela também sofreu abuso desse sujeito. Inclusive, ele filmava ela tomando banho e também, segundo a adolescente, chegou a tocar em suas partes íntimas. Tudo isso ela contou, além de contar para a polícia no registro da ocorrência. Primeiro ela contou para a tua esposa. Isso, primeiro ela contou com a minha esposa, porque sempre que ela tentou falar com a irmã acobertava, né? Ameaçava de bater. Então aí ela contou para minha esposa que quando estava lavando louça, ele passava a mão nela, forçava ela a ir tomar banho para depois ele ficar filmando e depois ficar assistindo e se masturbando. Já chegou a tocar nela também, várias vezes. Tudo isso está no boletim. Então ela se abriu para minha esposa, falou, né? Ela não falava para a irmã por esse motivo, por sofrer ameaça da irmã. Então ela se sentiu no direito sentiu confiança na minha esposa, falou tudo para minha esposa também, né? E você vê que não é só uma adolescente, são duas, né? Então fica complicado, uma situação dessa e o cara aí solto pela rua, né? Sem a justiça não fazer nada. No momento em que a tua filha te ligou e no momento que você chega para buscá-la e vê ela em prantos, ali talvez foi um dos piores momentos como pai para você? Foi um dos piores momentos, né? Porque a gente que é pai, quem tem filha mulher, igual eu te falei, eu não consegui pegar na hora, porque na hora a gente é pai, a gente fica muito nervoso, fica cego, né? Então é o que eu acabei de falar agora, eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, mas a justiça tem que fazer a parte dela. Você como pai, evidentemente que a gente vai distorcer a voz, jamais vamos mostrar a tua filha, mas você autoriza a gente a conversar com ela também? Sim, autorizo, pode conversar com ela, né, que ela vai te explicar tudo que eu te falei. Eu fui dormir na casa da minha amiga, nisso eu acordei, era 3 da madrugada, assustada, com o cunhado da minha amiga se masturbando do meu lado e mexendo nas minhas partes íntimas. Eu fiquei em choque no momento, só que depois de uns 10 minutos eu levantei, acordei minha amiga assustada, chamei ela para ir no banheiro, a gente se trancou porque eu tava com muito medo, eu expliquei tudo para ela. Nisso ela acordou a irmã dela para explicar tudo, a irmã dela não acreditou de mim de jeito nenhum. E nisso eu liguei pro meu pai e ele desceu lá com a minha mãe. A irmã dela até pegou no meu braço, me sacudiu, falou que não era pra mim falar nada pra minha mãe porque ela tinha um filho pra cuidar e que não era pra mim de jeito nenhum falar pra minha mãe isso que tinha acontecido. E aí minha mãe chegou lá, meu pai também. Nisso o cunhado da minha amiga, ele não quis sair de casa. Na hora que ele saiu chorando, falando que não tinha feito nada. Só que a minha amiga também, ela foi e falou que ele já fazia com ela fazia muito tempo. Só que ela nunca teve a coragem de contar pra irmã dela, porque no dia que ela tentou ameaçar contar pra irmã dela, a irmã dela bateu nela e falou que não era pra ela estragar o relacionamento dela. Agora, o teu depoimento, ele é extremamente forte e fica o registro que você afirma categoricamente que a esposa desse indivíduo que está sendo acusado de algo tão grave, ela estaria, de certa forma, acobertando tudo isso. Isso aconteceu? Ela foi totalmente oposta ao que você disse e ainda mencionou que não deveria comentar com ninguém. Sim, ela até chegou a pegar no meu braço, me sacudiu no banheiro, na hora que eu acordei ela pra contar. Ela falou que não era pra mim falar de jeito nenhum pra minha mãe, porque... E você, desculpa te interromper, nesse momento você estava bastante nervosa, você chorava e mesmo assim ela... ou não, você não estava chorando? Sim, eu chorei, comecei a chorar, aí ela me abraçou, falou que não era pra mim contar pra minha mãe porque isso era muito sério. E na hora que ela acordou o marido dela, ela foi e perguntou pra ele se isso era verdade. Ele já acordou assustado e começou a falar que no dia seguinte ele já ia estar morto por causa que isso era uma mentira, que ele nunca faria isso comigo. Só que eu vi, ela até chegou a me perguntar
se eu tinha sonhado. E eu falei pra ela que eu nunca sonhei com um tipo de coisa assim, e mesmo se eu tivesse sonhado, eu saberia, né, que eu sonhei. E eu falei pra ela que de jeito nenhum eu ia inventar aquilo, e ela começou a falar pro marido dela, na cozinha, que ela sabia que ele não tava mentindo, que isso tudo ia dar certo, que ele não ia, que não ia descobrir isso, que não era pra mim contar de jeito nenhum pra minha mãe. Só que eu fui e falei pra ela que eu tinha que contar pra minha mãe, porque isso era muito sério. E nisso meu pai e minha mãe chegou lá e eles não quis sair de casa. Eles saíram depois que o pai desse marido dela saiu da casa dele, porque ele morava do lado. Saiu com uma faca na mão. Aí nisso, o cunhado da minha amiga saiu de casa chorando, falando que não tinha feito nada. E já tinha uns outros rapazes na rua, né, com um pedaço de pau pra bater nele. E ele saiu muito assustado, chorando, falando que não tinha feito nada. E nisso ele entrou pra dentro da casa do pai dele, que é do lado da própria casa dele. E entrou pra dentro de casa. E nisso o pai dele saiu pra fora com uma faca na mão. E aí meu pai chamou a polícia, os policiais chegou lá, só que ele já tinha fugido com a mulher dele, eles fugiram de carro. No dia que eu tava na casa dela lá, ele ainda foi, na hora que ele acordou, ele falou pra mulher dele, mas quem mandou você trazer ela aqui? Você que quis trazer. Como se ela me levou lá pra casa dela e ele foi obrigado a fazer isso, entendeu? E aí, no dia seguinte, na delegacia, só ela veio, porque ele estava foragido, ele tinha fugido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No decorrer desta quarta e quinta-feira, a nossa equipe vai procurar também a Polícia Civil para falar a respeito deste assunto. Iremos acompanhar esse caso de perto. As imagens são de Veloz, a reportagem é de Lucas Claro, sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira para o Rápido no Ar.